20, vamos lá. Em Apocalipse capítulo 20, vamos lá. Então vi descer do céu o anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. A cidade querida desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse momento juntos, pela Tua bondade que nos cerca e nos guia e nos ajuda, Senhor. Continue a abençoar a vida de cada um desses irmãos, a vida de todos nós, da nossa igreja. Que sejamos, Senhor, edificados, ó Pai, e fortalecidos, entendendo que Tu és o Senhor da história, que controla, Senhor, as vidas, que controla, Senhor, o futuro. Tem, Senhor, planos santos para o Teu povo, e nós nos alegramos e pedimos que nos dê forças para continuar pregando esse plano a todos que ainda não Te conhecem. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante agora finalmente, daqueles pontos que nós queríamos ressaltar com relação aos elementos escatológicos que foram estudados, e daqui por diante nós vamos começar a trabalhar o livro de Apocalipse. Hoje não exclusivamente, hoje nós ainda estamos num dos últimos pontos, que é sobre o milênio. Nós vamos daqui por diante tratar de Apocalipse, no próximo encontro nós vamos tratar de Apocalipse, mas nesse aqui nós vamos falar a respeito do milênio. Então, antes de terminarmos qualquer outro assunto, precisamos terminar esse assunto, que é o assunto do milênio. Com relação à semana passada, nós falamos sobre arrebatamento, e hoje o que a gente vai entender, creio, ajudará a entender também o arrebatamento, algumas dúvidas que ainda possam existir. Então, vamos lá. Vamos para esses pontos aqui iniciais. Vocês se lembram que Adolf Hitler, ele usou uma expressão, ele diz o seguinte, que o império do Terceiro Reich levaria 1000 anos, dominaria durante 1000 anos.
1000 anos. Ele usou essa expressão. E quando ele usou essa expressão, ele não está falando de 1000 anos literais, mas é uma forma que já foi usada em outros lugares. Esse império durará 1000 anos. É como se dissesse, esse império durará muito, durará demais, ele se prolongará extensivamente por muitos e muitos séculos. Então, essa compreensão de um período duradouro, ela para nós é muito mais cabível, muito mais digna assim, de ser aceita, né? Quando a gente olha para uma visão de um império, de um poder, de uma força e do tempo que ela pode se estender. Então, 1000 anos pode ser compreendido dessa maneira, não de forma literal. Mas visões que a gente tem a respeito do posicionamento escatológico trabalham a literalidade, né, do texto. Então, quando nós olhamos aqui 1000 anos, como a gente está vendo aqui, né, 1000 anos, as pessoas de algumas vertentes teológicas imaginam 1000 anos de forma literal, né, realmente de forma literal. Nós vamos aqui dizer que não, nós compreendemos uma visão chamada amilenista, e nessa visão nós entendemos que não é assim. Nós entendemos que esses 1000 anos são representativos, são ilustrativos, eles não têm uma conotação literal, né? E à luz disso, nós vamos ver como pensam essas escolas e vamos tentar chegar na nossa visão, que é a visão amilenista. Tá bom? Então o tema de hoje é o milênio. Ok, então vamos lá. Pré-milenismo histórico é a primeira visão que nós vamos ver hoje. Tá bom? Pré-milenismo histórico. Ou o que alguém poderia chamar de pré-milenista histórico. Então essa é a primeira visão. Eu estou com um quadro em inglês, fica mais fácil para a gente entender. Então aqui a era da igreja, aí nós temos aqui o arrebatamento, depois nós temos o retorno de Cristo, depois desse retorno de Cristo nós temos aqui o milênio e depois uma era eterna. Então essa seria uma visão pré-milenista histórica, tá bom? É importante entender aqui que alguns pré-milenistas compreendem que esse é o período que pode ser o período da tribulação, e não aqui, mas aqui que poderia ser o período da tribulação. Mas como nós estamos tratando do histórico, seria isso aqui, ó, período da igreja, que nós vamos vivendo até Cristo voltar, mas antes desse retorno há um período de tribulação, e depois nós temos o retorno de Cristo, né, um período de retorno, e depois começa 1000 anos aqui nesse mundo, 1000 anos aqui, literais, 1000 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 1000 anos, até que Cristo, há uma revolução depois, de novo, por parte de Satanás. Cristo vence Satanás numa batalha chamada Armagedon, e aí sim começa o estado eterno, começa o mundo a ser reformulado por um estado eterno depois dessa grande batalha. Então essa é uma visão pré-milenista. A gente tem aqui no gráfico, vocês conseguem ver, mas aqui a gente tem os pontos que podem ajudar. Então, de acordo com esse ponto de vista, a atual era é a da igreja. Então essa era aqui é a da igreja. E aí ao se aproximar do fim, haverá um tempo de grande tribulação e sofrimento. Esse T aqui é o T do sofrimento, da tribulação. Segundo ponto, depois desse tempo de tribulação, no final da era da igreja, Cristo retornará à terra para estabelecer o reino milenar, né? Então ele estabelece aqui o reino milenar. E quando ele voltar, os crentes que morreram serão ressuscitados dentre os mortos, seus corpos se reunirão com os seus espíritos, e esses crentes irão reinar com Cristo na terra por 1000 anos. Então, ao retorno dos crentes, eles são ressuscitados. Então faz aqui, ó, põe para cima, aí depois desce, aí depois eles ficam aqui com Cristo durante esses 1000 anos. Ou seja, arruma espaço, arruma casa, arruma prédio, arruma aí, porque é muita gente que vai descer, né? Porque imagina, esse pessoal está todo morto, enterrado aqui. Eles vão ter que ressuscitar, e depois vão ter que descer, e depois vão ter que ficar todo mundo aqui na terra
para eles será assim, né? Cristo vai reinar lá de Jerusalém, assim, vamos colocar aqui o outro detalhe, né? Durante esse tempo, Cristo estará fisicamente presente na terra em seu corpo ressuscitado e reinará como rei sobre toda a terra. Os crentes que foram ressuscitados dentre os mortos e os que estavam na terra quando o Cristo retornar receberão corpos de ressurreição glorificados que nunca morrerão, e nestes corpos de ressurreição viverão na terra e reinarão com Cristo. Dos incrédulos que permanecem na terra, muitos, mas não todos, se voltarão para Cristo e serão salvos. Está entendendo? Além dos ressuscitados que morrem e depois descem, você se junta com aqueles que são incrédulos e que vão morrendo, entendeu? Eles vão morrendo, enquanto os crentes vão ficando, porque os crentes não morrem mais. Então eles vão morrendo, né? E os outros vão prevalecendo. Quer dizer, vai ter um momento que vai acabar incrédulos, né? E aí só fica um reino de crentes aqui. Jesus reinará em perfeita justiça e haverá paz em toda a terra durante 1000 anos. Primeira coisa que a gente pode dizer a respeito dessa porção, que é muito agradável, né? Pense em algo agradável. Cristo reinando daqui, lá de Jerusalém, de forma perfeita, sendo Ele o rei do mundo, os crentes todos lá, né, felizes também, sem envelhecer, sem morrer, né? Seria muito bom, seria um negócio maravilhoso. E os incrédulos, né, vão tendo incrédulos aqui e acolá, alguns vão descrendo aqui e acolá, mas a grande maioria seria uma maioria de crentes. Então, essa é a visão do pré-milenista histórico, e muitos acreditam nisso, acreditam nessa posição, entendendo aqui 1000 anos de forma literal, né, e depois a forma como as coisas acontecerão. No início desse tempo, Satanás será encadeado e lançado no poço sem fundo para que ele não tenha influência sobre a terra durante o milênio. É aquilo que a gente viu em Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 3. E de acordo com o ponto de vista pré-milenar, no final dos 1000 anos, Satanás será solto do poço sem fundo e unirá forças com muitos incrédulos. Então acontece que terão outros incrédulos que surgirão nesse período de 1000 anos. E esses incrédulos se submeterão externamente ao reinado de Cristo, mas que se tornaram invejosos em rebelião contra Ele. Então quer dizer, eles estão até aceitando o reinado de Cristo, mas por dentro eles não gostam desse reinado. E aí o que eles fazem? No último momento se juntam ao império de Satanás e tentam derrubar Cristo. Cristo vence o império de Satanás, e aí há um último momento, né? Satanás se reunirá a essas pessoas rebeldes para a batalha contra Cristo, mas serão derrotadas decisivamente. E aí Cristo ressuscitará da morte todos os incrédulos que morreram ao longo da história, e eles estarão diante dele para julgamento final. Após o julgamento final, os crentes entrarão no estado eterno de aquele momento, o estado eterno de vida eterna. Quem entendeu? Sim. Fazendo uma correlação, que os que voltam para aqui na terra para julgarem são os salvos. Que voltam, né, que já morreram, ressuscitarão com o corpo e estarão com Cristo aqui para reinar, é isso? Sim, os que foram ressuscitados ficarão aqui. Por que eu faço? Agora, alguns vivos e outros misturarão com esses crentes que voltaram. Quando você falou que em espaço, se a terra 70% é água, só 30% de terra. Sim. Aí a gente começa a fazer uma projeção, não caberia numa linha de cálculo, tanto a pessoa com um espaço limitado. Imagina o tanto de pessoas que já morreram, né? Tem saídas, podem ter saídas, mas a questão é onde a Bíblia diz isso, né? Onde a Bíblia fala a respeito disso? Não tem. O que você está falando é a questão física, não é isso? É realmente isso, fica complicado. Você tem um problema físico. Hoje nós temos em torno de 7 milhões e meio. Sim, sim. Doni, não é nova terra? Não, é aqui. Mas não é uma nova? Não, é aqui. É aqui. Os 1000 anos são aqui. A nova é lá no estado eterno. No estado eterno. Só Apocalipse 21 que aparece. Exatamente, só em Apocalipse capítulo 21.
Então você tem um problema realmente aí gigantesco. Eu entendi isso aí, mas eu não creio. Sim, essa que é a questão. Nós estamos mostrando primeiro as outras visões e depois nós vamos mostrar por que nós somos amilenistas. Tá bom? Por isso que a gente está fazendo isso. Estela? De acordo com essa teoria, então haveria duas categorias de seres humanos. Sim. Os corpos mortais E outros imortais. ficarem. Exatamente, compreendeu direitinho. No milênio você tem super-homens, super-mulheres e seres de... Ou seja, vocês têm os mutantes e tem os outros lá que não... É isso aí, essa é a ideia. Uhum, sim. O outro quer voar. Sim, Maria Lídia. Então vai duas ressurreições? Você tem duas ressurreições. Uma dos crentes e depois outra no final dos incrédulos. Porque quando ele vier, vem os que já morreram, ressuscitam. Muito bom, vocês estão pegando os detalhes direitinho, é isso aí. Se a gente ajuntar tudo isso nos detalhes, a gente vai ver que tem um problema, porque a gente não vê duas ressurreições na Bíblia. Então você daí está... depois de 1000 anos, os que morreram e os que não morreram, vão ressuscitar, vão com ele de novo. Depois dos 1000 anos, você vai ter os incrédulos sendo ressuscitados, e esses incrédulos que serão ressuscitados para a condenação. Tá bom? Mas nem como nesse 1000 anos alguém ser salvo? Alguns serão salvos pela pregação de judeus, em algumas visões pré-milenistas. Serão salvos. Porque os judeus, depois dessa época, se tornarão mais crentes. Nessa visão. Agora o que a gente está falando aqui, que essa é outra visão, não é a nossa visão. Então, por favor, não assuma essa daqui, eu acredito nisso, eu achei legal, porque essa história de viver aqui 1000 anos, sem morrer, sem envelhecer, aí sim, é uma coisa maravilhosa. Eu gostaria, né, eu quero passar por esse negócio, você já pensou? Né? Então, vamos lá. Próxima visão, a segunda é pós-milenismo, tá bom? Pós-milenismo. Essa é uma forma de entender o pós-milenismo. Eu estou pegando os gráficos do Wayne Grudem. Então, tá aqui, ó. Pós-milenismo, era da igreja e automaticamente já vai entrando na era do milênio, ó. As setinhas aqui, ó. Já vai entrando na era do milênio. Cristo volta depois, né? Logo depois. Você tem a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos incrédulos juntos, e aí você tem novos céus, nova terra e tem o estado perfeito. O milênio vai sendo implantado ao longo da história. Ele vai chegando ao longo da história. E ele não é literal especificamente, ele vai sendo implantado à medida que o cristianismo vai crescendo. Não preciso dizer que essa é uma visão que ficou muito forte no século XIX para o século XX, porque muitas pessoas viam a tecnologia como uma das formas de compreensão desse desenvolvimento tecnológico bom, maravilhoso, que faz o mundo ser um mundo melhor. E se você tinha pestes, pragas e coisas assim, elas começam a ceder para as vacinas, as curas, e isso vinha dentro de uma perspectiva otimista. Isso causou então essa visão, fortaleceu essa visão que é o pós-milenismo, tá bom? Pós-milenismo. Vou explicar aqui um pouquinho, alguns pontos para a gente. Primeiro, de acordo com esta visão, né? O progresso do Evangelho e o crescimento da igreja aumentará gradualmente, de modo que uma proporção maior e maior da população mundial seja cristã. Ou seja, o mundo todo se tornará cristão. Como resultado, haverá influências cristãs significativas na sociedade, a sociedade funcionará cada vez mais de acordo com os padrões de Deus e gradualmente uma era milenar de paz e justiça ocorrerá na terra. Entendeu? Gradualmente. Por isso que tem essas setinhas aqui, ó. Gradualmente vai implantando uma nova visão de reino. Conforme o cristianismo vai crescendo, vai melhorando as coisas, o mundo vai se tornando cada vez melhor. Este milênio durará um longo período de tempo, não necessariamente um literal de 1000 anos, então nesse ponto nós concordamos com eles. E finalmente, no final deste período, Cristo retornará à terra, os crentes e os incrédulos serão ressuscitados, o julgamento final ocorrerá e haverá um novo céu e uma nova terra. Então será assim que as coisas acontecerão.
A perspectiva é assim, de que você pode viver até 300 anos, 250 anos, porque a tecnologia vai fazer você viver cada vez mais, né? E se você olhar para algumas pessoas hoje que falam assim, nossa, antigamente 60 anos a pessoa era considerada idosa, hoje os 60 anos é a flor da idade, né? Hoje 60 anos a pessoa está no auge, está na crista, né? Você pega uma pessoa de 100 anos hoje, ela está muito bem. Você pega muitas aí de 100 anos e muito bem, tem aumentado cada vez mais isso. E a pessoa vai dizer, então nós estamos chegando a esse tempo aí. Nós estamos próximos disso. Sim. Onde está ficando o catolicismo aí? O catolicismo? Na verdade, assim, quando você fala de cristianismo, você pega todo mundo que está englobado nessa questão, né? Todos são cristãos, né? Está englobado no cristianismo. Coloca todo mundo junto e vai dizendo que vai melhorar, porque todo mundo vai começar a viver melhor com o verdadeiro cristianismo. É um cristianismo sem fronteiras, né? Não teria nem religião especificamente, assim, do tipo protestantes, católicos, né, ortodoxos. Você teria um grupo de crentes, um grupo de cristãos. Bom, eu queria que a gente olhasse para algumas falas de Jesus. Os pobres sempre os tereis, né? No mundo tereis aflições. A gente vê muitas falas do Senhor Jesus Cristo mostrando, olha, haverá guerras, rumores de guerras, haverá isso, haverá aquilo. A gente não vê uma posição otimista nesse sentido. Não vê uma posição tão otimista nesse sentido. É claro que o pós-milenismo está dizendo o seguinte, vai ser implantada aos poucos. Eu creio, meus irmãos, que essa visão otimista, ela tira um pouco o brilho da questão do Evangelho e da responsabilidade que a gente vê do Evangelho, né? No sentido de que ele coloca para nós a responsabilidade de pregar em meio das perseguições, em meio das lutas, em meio de todas essas coisas, e os desafios que nós encontramos vamos sempre encontrar sem ter que esperar momentos tão bons assim, momentos tão maravilhosos. Pelo contrário, a gente se prepara para o pior, né? Não é uma visão pessimista, é uma visão realista. Pastor, sim. Ainda hoje existem igrejas que, apesar de toda a crise, têm essa visão pós-milenista atualmente? Existem poucas. O pós-milenismo ele ficou fraco depois da Segunda Guerra Mundial. Ainda na Primeira Guerra ele estava forte, mas quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, aí houve um desânimo geral. Porque eles perceberam que essa fase tão áurea que eles esperavam não chegava. E não poderia chegar. E não poderia chegar por quê? É aquilo que nós vimos quando a gente falou que a história é cíclica. Algumas pessoas pensam que nós estamos num período determinista, porque a história é cíclica. As coisas sempre se repetem, sempre se repetem, sempre se repetem. Não é que as coisas sempre se repetem. Na verdade, o homem é igual. O homem é mesquinho, ele é mau, ele tem desejos ruins, e é por isso que a gente sempre se depara com a maldade do homem. E isso faz com que a gente pense que a história é igual. Mas na verdade é a maldade do homem que é igual. Então a gente se depara sempre com as mesmas coisas. Basta dar poder para alguém, não é isso? Até um filho. Você pega um filho na sua casa lá, ele começa a adquirir, começou a trabalhar. Aí ele agora já fala, pô mãe, que negócio é esse aqui? Dá licença, eu não vou comer isso não. Eu não vou comer isso não. Por quê? Agora ele já tem o dinheiro dele, ele compra, daí ele chega a pedir, o que é? O cara da pizza, porque eu não vou comer isso não. Não é isso? Dá poder para alguém, dá poder e você sabe o que vai acontecer com essa pessoa. Se essa pessoa não tiver uma sobriedade bíblica, o poder dela, ela faz um dano, ela extrapola. É legal aquele filme lá do Jim Carrey, que todo poderoso, que ele pede, acontece, né? Aí todo mundo vai ganhar na loteria, todo mundo ganha na loteria, né? Então, quer dizer, ele está gostando de uma moça, ele fala assim, eu quero a lua bem perto, aí ele traz a lua e tem um tsunami nos outros lugares. É bem assim que acontece quando você tem poder, né? Em seguida entraremos no estado eterno. Veja bem, Eronides, por favor, isso aqui é um pós-milenismo, ainda não somos nós. Em seguida entraremos no estado eterno. A principal característica do pós-milenismo é que é muito otimista sobre o poder do Evangelho mudar a vida e trazer muito bem ao mundo. A crença no pós-milenismo tende a aumentar nos tempos em que a igreja está experimentando um grande avivamento,
quando há ausência de guerra e conflito internacional, e quando parece que grandes progressos estão sendo feitos para superar o mal e o sofrimento do mundo. O Brandon creio que tem razão no que ele está dizendo. Então, nós não acreditamos assim. Terceira forma, estamos correndo, pré-milenismo, pré-tribulacionista. Eu coloquei isso nos gráficos e procurei mostrar para alguém, porque algumas pessoas saem daqui com dúvidas sobre arrebatamento. Arrebatamento, como é que fica? Então, eu coloquei isso em gráficos, mandei para vocês, agora eu vou explicar aqui. Então, isso é um pré-milenista, diferente daquele que a gente viu lá. Por que é diferente? Olha onde está o T aqui, ó. O T está aqui e não aqui, ó, na era da igreja. O tribulacionista tem o T nesse período de 7 anos, tá bom? O outro não, é aqui, ó. Ele acontece pouco antes da vinda de Cristo. O tribulacionista, ele acredita que, na verdade, no momento em que Cristo arrebatou a igreja, começa um período de 7 anos de sofrimento. Então, o que um pré-tribulacionista, dispensacionalista pensa? Então, tem aqui a era da igreja, e aí vem a ressurreição, em segredo, em secreto. Vem a era da igreja, em segredo, o arrebatamento dos crentes para estarem com Cristo. Eles vão lá para 7 anos de festa nos céus pelas bodas do Cordeiro. 7 anos de alegrias nos céus. Enquanto aqui na terra ficam os que foram deixados porque não eram crentes tão bons, e os incrédulos também. Mas depois de 7 anos ele volta e instaura aqui o reino milenar. E aí acontece depois a ressurreição dos incrédulos, julgamento do céu e nova terra, julgamento e depois novos céus e nova terra. Tá? Então vamos explicar isso por algumas falas aqui, depois você pode pegar o gráfico e fica mais fácil para você entender. De acordo com este ponto de vista, a era da igreja continuará até de repente, de forma inesperada e secreta. Cristo retornará a caminho da terra e então chamará os crentes a si mesmos. É a interpretação que eles fazem de 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. 2. Cristo voltará para o céu com os crentes que foram removidos da terra. 3. Quando isso acontecer, haverá uma grande tribulação na terra por um período de 7 anos. 4. Durante esse período de 7 anos de tribulação, muitos dos sinais que previram proceder o retorno de Cristo serão cumpridos. Aquelas coisas que nós vemos, guerras, terremotos, fome, todas aquelas coisas que nós vimos. Então, por isso que é o período da grande tribulação. 5. Grande reunião da plenitude do povo judeu ocorrerá, pois eles confiarão em Cristo como seu Messias. Então, os judeus se converterão nesse período de 7 anos. 6. Em meio ao grande sofrimento haverá também um evangelismo muito efetivo, especialmente realizado pelos novos cristãos judeus. Então, os judeus se tornarão missionários nesse período e farão aí a diferença. 7. No final da tribulação, Cristo voltará com seus santos a reinar na terra por 1000 anos. Após esse período milenar, haverá uma rebelião resultando da derrota final de Satanás e suas forças, e então virá a ressurreição dos incrédulos, o último julgamento e o início do estado eterno. Então, nessa visão aqui, esse período de 7 anos é um período de todos aqueles sinais que a gente já falou na visão pré-milenista tribulacionista. Lembre-se, nós falamos que esses sinais já existem, eles já estão aí, e sempre ocorreram. É um sinal de que esse mundo não está estável, ele está instável. O mundo é instável, mas para eles isso só acontecerá definitivamente nesse período. E aí depois vem o milênio. Aí no milênio você tem a igreja voltando, as pessoas aqui reunidas, e o milênio vai ser muito bom. Só que tem alguns descontentes, né, nos porões. Tem alguém da esquerda lá no porão, né? Está meio nervoso, meio chateado, não está gostando tanto dessa história. Ou seja, esses 1000 anos para alguns será momentos de sofrimento, de tristeza, né, para esses incrédulos. Eles vão encontrar um líder, que seria um líder anticristão, um anticristo. Eles lutarão contra Cristo, vão ser derrotados, vai ter uma guerra aqui, eles vão ser derrotados, e aí haverá depois uma nova ressurreição desses incrédulos para o julgamento, e aí depois novos céus e nova terra. Sim, irmãos. Essa primeiro gráfico aí, depois do... Que a gente viu? Primeira setinha subindo aí. Essa aqui. Eles entendem que Cristo voltou aí, tem 2 voltas. Em secreto, exatamente. Cristo veio, depois veio de novo. Veio de novo, 2 vezes. Aí são 3 vezes. São 3 vezes.
Você pegou bem, né? Vamos pegar o gráfico maior aqui, vamos ver se eu consigo pegar. Opa, o que eu fiz? Boa noite, começamos. Vamos cantar um cântico? Então se verá. Vamos lá. A tecnologia, né? Tecnologia. Vai passando, vai passando. Eu estou querendo dizer aqui, Sim, pelo comentário do chefe aqui, na Bíblia, ele era pós-milenista. Pós-milenista. Você vê, teve muita gente que foi. Ah, sim. Passei, né? Passei. E agora? Será que é essa? Será? Boa noite. Fica quieto, hein? Não, tá aqui. Fala, essa aqui, Marcos? É essa? É essa aqui, né? Isso. É isso mesmo, ó. Se entende como uma volta de Cristo. Ele já veio na época que morreu na cruz. Aí depois ele vem secretamente para fazer o quê? Ele resgata. E aí depois de 7 anos ele retorna de novo. Só que nessa aqui é em segredo. Em segredo. Até na semana passada a gente falou assim, vocês têm algum texto que mostra isso? Aí o irmão falou assim, mas ele vem como ladrão. Não, ladrão significa que ele vem inesperadamente. O ladrão não avisa que vai chegar e diz, amanhã eu vou roubar tua casa. É isso que a gente... O ladrão chega e fala assim, segunda-feira, 8 horas da noite, prepara tudo lá que eu vou roubar tua casa. O ladrão não faria isso. Nesse sentido que ele vem como ladrão, ele não avisa. Ele não avisa. E aí você tem dessa forma. Dessa maneira. E aí outra coisa também, Marcos, outra ressurreição. Você tem uma ressurreição aqui e outra ressurreição aqui, ó. Aqui, ó. Essas setinhas aqui representam mais 2 ressurreições. Aí também, biblicamente, a gente não vai entender que é assim. Mas como que eles provam isso? Eles vão pegar esses textos e vão mostrar dessa forma. Deixa eu dizer o que acontece. Por isso que a gente precisa ir agora para o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem que ser entendido.